Ok, vamos começar a nossa exploração. Temos aqui informações bem específicas, né, de uma obra, The Golden Sayings of Epictetus, with the Hymn of Cleanthes. É uma edição de 1905 da Macmillan, listada lá no Google Books. Uma janela bem particular para um pensamento antigo. Então, a nossa tarefa aqui é tentar, reconstruir o essencial sobre esse livro, sobre o conteúdo dele, usando só o que essa página oferece, sabe? O título, o autor, a data, a categoria Conduct of Life e, o mais curioso, uma lista enorme de termos e frases comuns. O que será que esses pedacinhos de informação revelam sobre as ideias do Epicteto e, talvez, sobre o foco dessa edição de 1905? É uma abordagem interessante mesmo, quase uma arqueologia digital, né? A partir desses metadados. Epicteto, claro, é um nome central do estoicismo, e só a classificação do livro como sendo sobre conduta de vida já acende uma luzinha, né? Totalmente. Alinha perfeitamente com a pegada prática da filosofia estoica, muito voltada para a ética do dia a dia, para a busca daquela ataraxia, sabe? A tranquilidade da mente. E essa lista de termos e frases comuns, aí a coisa fica realmente interessante. Logo de cara a gente vê um monte de nomes importantes. Sócrates, Platão, Diógenes, Sêneca, Crisipo, Cleantes. Isso já mostra que o Epicteto não está isolado, né? Ele está dentro de uma conversa filosófica de séculos. Sem dúvida. Essa lista é quase um mapa de influências de diálogos. Sócrates e Platão, claro, remetem lá para as raízes gregas, para a busca da virtude, do autoconhecimento. Diógenes já aponta para o cinismo, aquela escola mais radical no desapego, que influenciou o estoicismo lá no começo. E eu noto que a lista não fica só na Grécia. Tem Sêneca, Antoninos e palavras como Roman, Rome. Parece que tem um salto aí, né? Geográfico, temporal. O que essa mistura de gregos e romanos sugere sobre o alcance das ideias ou talvez o foco dessa seleção? Boa observação. A presença de Sêneca, que foi um estoico romano super importante, tutor de Nero, e Antoninos, que quase certamente é o Marco Aurélio Antonino, o imperador filósofo, isso mostra como o estoicismo bombou em Roma, ganhou muita relevância lá. E termos como Roman, Rome, Kaiser só confirmam esse cenário. A menção a Domician, o imperador que expulsou Epicteto de Roma, talvez até indique um foco na resiliência dele, né? Diante do poder da tirania. Quer dizer, então, que a lista não só conecta o Epicteto a outros filósofos, mas também o coloca bem firme no contexto do Império Romano, até nos momentos de tensão política. Exatamente. E olha, a presença de Arrian, o Flávio Arriano, é chave nesse quebra-cabeça. Foi o Arriano, o discípulo que compilou e publicou os discursos, o Enchiridion do Epicteto, que ensinava mais falando, né? Sem o trabalho do Arriano, a gente provavelmente teria perdido muito do que o Epicteto ensinou diretamente. Então, ele estar na lista reforça a base textual de onde esses ditos dourados devem ter vindo. Nossa, é impressionante como só uma lista de nomes já consegue desenhar um panorama tão amplo, histórico, intelectual. Mas vamos mergulhar nas palavras-chave de conceito mesmo. Olhando a lista, eu noto uma concentração forte em termos do nosso mundo interno. Razão, mente, alma, espírito. E, por outro lado, termos que apontam para fora. Coisas externas, coisas dos sentidos, corpo. Essa insistência na fronteira entre o interno e o externo parece um tema forte aqui, né? Você tocou no nervo do estoicismo de Epicteto. É fascinante ver como essa lista de termos parece quase obcecada por essa distinção. Epicteto batia muito na tecla da diferença fundamental entre o que depende de nós e o que não depende. O que depende? Nossas faculdades internas, nossos julgamentos, como a gente interpreta as coisas, nossos impulsos, desejos, aversões. Tudo ligado à razão, mente, alma. E o que não dependeria de nós seria, todo o resto. O corpo, a saúde, dinheiro, reputação, o que os outros fazem, os eventos do mundo. Perfeito. A saúde pode falhar, a grana sumir, a opinião dos outros é incontrolável, os eventos externos seguem seu rumo. A chave para o estoicismo, como sugerem palavras tipo liberdade, freedom, livre de obstáculos,
free from hindrance, e a tranquilidade, tranquility. Está em focar nossa atenção e esforço só no domínio interno, na qualidade das nossas respostas, das nossas escolhas morais. A liberdade de verdade para Epicteto não é externa, é interna. É a liberdade que vem de aceitar com calma o que não dá para mudar e cultivar a virtude nos nossos pensamentos e ações. Entendi. Mas essa filosofia não parece ignorar as durezas da vida, não. A lista tem palavras bem pesadas, tipo suportar, bear, endure, medo, fear, morte, death, e até escravo, slave. Isso me faz pensar que não é uma filosofia só de contemplação distante, mas algo bem ligado aos desafios, aos sofrimentos reais. Sem dúvida nenhuma, e é importante lembrar que o próprio Epicteto foi escravo, né? Parte da vida dele em Roma, ele conheceu a adversidade de perto. Para os estoicos e para ele em particular, a virtude, agir com sabedoria, justiça, coragem, moderação, é o único bem de verdade. E o vício, o contrário, o único mal. Coisas como dor, doença, pobreza, exílio ou a própria morte são indiferentes, não são boas nem más em si mesmas. Peraí, indiferentes? Como assim? Morrer ou ter saúde seria indiferente? Não exatamente a mesma coisa no sentido de preferência natural. Óbvio que a gente prefere saúde à doença. Mas indiferentes no sentido de que não afetam nossa capacidade de ser virtuoso. E é isso que importa para a felicidade, para a eudaimonia. As dificuldades, como o medo ou a condição de escravo, são vistas como a matéria-prima para a gente exercitar a virtude. São oportunidades para aplicar a razão, para mostrar coragem ao suportar, para manter a integridade moral. Ah, então suportar não é só aguentar passivamente. É um ato de resistência moral, de manter a integridade interna apesar de tudo. Precisamente. É um exercício ativo da razão, da vontade. É usar as dificuldades como uma academia para fortalecer o caráter. A presença forte de termos éticos como ações, deeds, nobre, noble, honra, honor, contrastando com vergonha, shame, e a figura do sábio, wise, reforça essa centralidade da conduta. O caminho para uma vida boa e tranquila, segundo Epicteto, passa por focar na qualidade das nossas ações e julgamentos, não importa o cenário externo. E a menção a lugares específicos, como Nicópolis e Guiaros, o que eles acrescentam a essa imagem toda? Olha, Nicópolis, na Grécia, foi onde Epicteto abriu a escola dele depois de ser expulso de Roma por Domiciano. Virou um centro estoico super influente, onde o Arriano provavelmente ouviu e anotou os discursos. Jaros era uma ilha bem inóspita no mar Egeu, usada para exílio pelos romanos. Esses nomes na lista sugerem que os ditos dourados talvez tivessem exemplos concretos ou historinhas ligadas a esses lugares, sabe? Para ilustrar a filosofia na prática, no ensino, na perseguição ou numa situação extrema, como o exílio. Entendi. Além dessa dimensão ética e prática bem forte, a lista também traz elementos que soam mais transcendentais, talvez. Deuses, natureza, nature, céu, heaven. E o próprio título do livro destaca o hino de Cleantes. Como essa parte se encaixa com a ética da ação e da resiliência que a gente estava discutindo? Essa conexão é absolutamente fundamental para a gente sacar o estoicismo por completo. Para os estoicos, o universo, a natureza, não é um acidente caótico. É um cosmos, um todo organizado, vivo, racional e, no fim das contas, divino. Eles acreditavam numa razão universal, o logos, que a gente pode entender como um princípio ordenador inteligente ou a própria mente de Deus, muitas vezes identificado com Zeus, que permeia e governa tudo. Ah, então viver de acordo com a nossa própria razão individual seria para eles viver em sintonia com essa razão maior, com a natureza, com Deus. Exatamente isso. Nossa pequena razão humana é uma faísca da razão divina universal. Então, seguir a razão não é só uma questão de escolha ética pessoal, é também se alinhar com a ordem racional do cosmos. Cleantes, que veio depois do Zenão, fundador da escola, escreveu esse hino a Zeus famoso, que é o hino de Cleantes do título, que expressa poeticamente essa visão. Um universo governado pela providência divina, onde nosso papel é entender e aceitar voluntariamente essa ordem. Entendi. Então incluir o hino nessa coletânea não seria só um bônus, mas uma forma de mostrar a base cosmológica, talvez até devocional, que sustenta a ética prática de Epicteto, tipo
haja assim porque o universo é assim. É uma ótima forma de colocar. Sugere que essa edição de 1905 queria apresentar uma visão mais completa do estoicismo, sabe? Conectando os preceitos de conduta individual, o como viver, com a visão de mundo maior que justifica isso, o porquê viver assim. Mostra a ética histórica não como regras arbitrárias, mas como consequência lógica da compreensão deles da realidade e do nosso lugar nela. Faz muito sentido. Agora, mudando um pouquinho o foco, eu noto na lista outros nomes que parecem meio deslocados dos filósofos antigos. F.T. Palgrave, ligado a Golden Treasury e Poems, e também Matthew Arnold e Lord Tennyson. Esses nomes são bem mais recentes, né? Da era vitoriana, eduardiana. O que a presença deles nos metadados pode dizer sobre essa edição específica de 1905 da Macmillan? Essa é uma pista muito reveladora sobre o contexto cultural e editorial da época em que essa tradução ou seleção foi publicada. O Francis Turner Palgrave, ou F.T. Palgrave, era uma figura de enorme prestígio na Inglaterra da época, principalmente por causa da antologia poética dele, The Golden Treasury, um best-seller que moldou o gosto literário de muita gente. A associação dele com essa edição de Epicteto, provavelmente como organizador ou editor, é bem significativa. E o que isso implica, assim, na prática? Que tipo de abordagem a gente pode esperar de uma edição organizada por um ontologista de poesia? Implica que essa edição de 1905 provavelmente não via os ditos dourados só como filosofia pura, técnica, sabe? Mas também com uma sensibilidade literária e estética bem acentuada. Palgrave, com aquele olhar treinado para a poesia, deve ter visto nos ensinamentos de Epicteto não só sabedoria prática, mas também força na expressão, qualidades retóricas, talvez até uma beleza meio austera na forma de colocar as ideias. E os outros nomes, Arnold e Tennyson, reforçam essa ideia. Sim, total. Matthew Arnold era um poeta e crítico cultural vitoriano importantíssimo, defendia muito a cultura clássica como fonte de doçura e luz, como ele dizia. Lord Tennyson era o poeta laureado, a voz poética oficial da nação. Associar Epicteto a essas figuras sugere que, lá no começo do século XX, ele era lido e valorizado não só por filósofos, mas como parte do cânone da literatura clássica ocidental mesmo, apreciado por um público culto mais amplo interessado tanto em sabedoria moral quanto em expressão elevada. Mostra pra gente como uma filosofia antiga foi recebida, enquadrada e, de certa forma, apropriada por uma cultura específica num momento histórico específico, nesse caso, a Inglaterra eduardiana. E a busca por serenidade pela aceitação racional e pela força moral diante das dificuldades. Vimos também as raízes na filosofia grega, a importância no Império Romano e até a base cosmológica que sustenta a ética toda. E tão importante quanto, a gente percebe como a própria apresentação de um texto clássico nunca é neutra, né? Uma edição específica, como essa de 1905, filtrada pela sensibilidade literária de figuras como Palgrave, pode destacar certas qualidades, talvez a força dos aforismos, a clareza moral, e apresentar Epicteto de um jeito que conversasse bem com os valores e gostos daquela época. A forma como a gente acessa o passado é sempre mediada pelo presente, que edita e publica esse passado. Isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Como é que uma simples lista de termos comuns, talvez gerada por algoritmos ou por um editor cuidadoso, acaba funcionando como um mapa conceitual tão eficaz? Ela direciona a nossa atenção, cria associações, sugere o que é mais importante dentro de um pensamento complexo como o estoicismo e, por outro lado, como diferentes seleções, diferentes edições ou até algoritmos de busca no futuro poderiam pintar retratos um pouco diferentes do mesmo filósofo, realçando talvez outras facetas das ideias dele e moldando como a gente continua a entendê-lo. Fica aí a reflexão.